Atual campeão chinês, o Jiangsu Suning não existe mais. Isso mesmo, a multinacional que dava o sobrenome ao clube havia o colocado à venda, mas ninguém apareceu para comprar e o jeito foi abandonar as atividades. Isso remonta a uma pergunta: será que um time, atual campeão de algum campeonato, simplesmente deixou de existir após uma conquista? É o que a gente vai ver hoje. Esse vídeo vai em agradecimento ao nosso inscrito Trozob... não sei. Que deu a dica pro conteúdo. Valeu! Eu não falei o teu nome porque, vai que seja uma zoeira com cacofonia que eu não detectei. Será? O anúncio do fim do Jiangsu Suning foi confirmado há alguns dias. A Suning, principal acionista do time de Nanquim, havia colocado o clube à venda no começo do mês passado. Mas ninguém quis encarar o desafio. Com isso, o jeito foi dissolver o clube, que possuía ainda a equipe feminina e também categorias de base. O Jiangsu era um clube histórico na China. Foi fundado em 1958, mas só em 1994 virou profissional. Em 2000, foi comprado pela empresa de manufatura Jiangsu Senti. 8 anos depois, o time subiu para a Elite, onde, aos poucos, foi se tornando estável. Em 2015, venceu a Copa da China, mudou de nome com a compra por parte da Suning Appliance Group, e aí o dinheiro veio a rodo. O clube pagou 25 milhões de euros por Ramires, do Chelsea, e mais 50 milhões por Alex Teixeira, do Shakhtar Donetsk. Em 2020, o time teve o ápice na Liga Nacional, ao vencer o campeonato em cima do Guangzhou Evergrande na decisão. Alex Teixeira e Éder, brasileiro naturalizado italiano, marcaram os gols decisivos. Além deles, havia ainda o zagueiro Miranda no elenco, desde 2019. É o segundo clube importante do futebol chinês a ser dissolvido em menos de um ano. Em maio do ano passado, quem teve o mesmo destino foi o Tianjin Tianhai, ex-time do Alexandre Pato, Luiz Fabiano, Giovânio e Axel Witsel. Mas, além do Jiangsu, que outros times atuais campeões acabaram sumindo do mapa logo após as conquistas? Um exemplo é o Renner. O simpático clube de Porto Alegre, fundado por funcionários da loja de vestuário AJ Renner e Companhia, fez história nos anos 50. Eles ganharam o Gauchão de 54, num campeonato que foi decidido somente em abril de 55. Conquista que veio com nomes como Joaquim Valdir de Moraes, goleiro que depois seria do Palmeiras, e Enio Andrade, meia que virou um dos técnicos mais vitoriosos e aclamados do Brasil. Em 56, o Renner ganhou o torneio da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, um quadrangular que teve ainda a presença de Internacional, Cruzeiro de Porto Alegre e Floriano, antigo nome do Novo Hamburgo. O time dos industriários venceu os 3 jogos de goleada, somou 16 gols na disputa e foi campeão. Em 57, a crise financeira da AJ Renner começou a pesar. Mesmo assim, o time disputou um torneio amistoso no Rio de Janeiro, tendo vencido o Fluminense nas Laranjeiras por 3-0. Mas ao fim daquele ano, a fonte de dinheiro secou e o jeito foi fechar as portas. O Renner nunca mais voltaria. O quinto maior campeão do Campeonato Paulista, sabe quem é? O Clube Atlético Paulistano, o CAP, vencedor de 11 estaduais. O último deles em 1929, um ano antes do fim do clube. A história conta que o paulistano era defensor do amadorismo no futebol, ou seja, a não necessidade de pagar salários. Só que a popularização do futebol entre as camadas mais pobres da sociedade rendia maior pressão por boas contratações. E aí os clubes precisavam mesmo recorrer a atletas que não eram da elite. E eles precisavam de pagamento, ao contrário da burguesia. Em 1926, o paulistano virou um pivô da discussão entre amadorismo e profissionalismo. Tinha muita gente que defendia o chamado profissionalismo marrom, ou seja, não havia salários, mas bons prêmios por vitórias. Defendendo o amadorismo, o CAP saiu da Associação Paulista de Esportes Atléticos e criou a Liga de Amadores de Futebol. Entre 26 e 29, houve, portanto, 2 campeonatos paulistas paralelos. O paulistano venceu em 1929 a Liga da LAF, reconhecida pela Federação Paulista em tempos contemporâneos. Mas, porém, contudo todavia, a LAF não obteve o reconhecimento da Confederação Brasileira de Desportos, a CBF da época, e a partir de 1930 só haveria um campeonato mesmo, profissional. Em janeiro daquele ano, o CAP anunciou que estava retirando o cavalinho da chuva e o time de campo. Em 2000, num amistoso com o Avaí, o São Paulo usou uma camisa retrô em homenagem ao paulistano durante 45 minutos. Um outro exemplo brasileiro é a Ubra Ji-Paraná de Rondônia. O clube foi fundado a partir da iniciativa da Universidade Luterana do Brasil, que já havia criado um time de futebol de relativo sucesso estadual no Rio Grande do Sul. Foi até vice-campeão gaúcho em 2004.
Em Rondônia, a Ubra foi tricampeã da primeira divisão entre 2006 e 2008. Só que a crise da universidade, envolvida em escândalos financeiros por parte da sua reitoria, abalou o futebol. E após a temporada de 2008, a Coruja, como era conhecida em Rondônia, acabou extinta. E que tal um exemplo de clube que foi extremamente vitorioso enquanto vivo? A empresa de relógio Seiko criou um time de futebol em 1970, em Hong Kong, a Seiko Sports Association. Entre os anos 70 e 80, foram 14 anos na primeira divisão de Hong Kong e 29 títulos entre Liga e Copas Nacionais. Só na primeira divisão, 9 taças. Mas ao fim de 1986, mesmo somando 4 conquistas naquela temporada, a Seiko anunciou o fim do investimento no futebol e o fim das atividades do clube. E aí, vocês conhecem outros exemplos de clubes extintos pouco depois de conquistarem o título? Deixa aí nos comentários. Te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like se tiver curtido. Fui!